Oi, pessoal, eu sou a Karina e hoje vamos aprender sobre o sistema esquelético. Todos os dias nós realizamos vários movimentos corporais. Levantamos da cama, escovamos os dentes, levamos os alimentos até a boca, e se não existisse o nosso sistema esquelético, seria impossível fazer todos esses movimentos. O movimento gera a locomoção, e os sistemas esquelético, muscular e articular formam em conjunto o aparelho locomotor. O sistema esquelético é considerado o elemento passivo do movimento. Já o sistema muscular é considerado o elemento ativo. E as articulações que se interpõem entre os ossos, denominadas de sistema articular, que irão permitir esse movimento. O esqueleto é uma estrutura resistente e flexível que sustenta e protege tecidos e órgãos do corpo. É composto por um conjunto de ossos e cartilagens ligados entre si para formar o arcabouço do corpo e desempenhar várias funções. A primeira função é a sustentação e conformidade. Então, o esqueleto vai fornecer uma base estrutural para o corpo. A proteção, ele vai proteger os órgãos como o encéfalo, coração e pulmões. Participação na alavancagem, que juntamente com os músculos esqueléticos vai possibilitar a pessoa deslocar o corpo. Hematopoiese é a capacidade de produzir células sanguíneas através da medula óssea vermelha. Homeostasia mineral é a capacidade de armazenar vários tipos de minerais, principalmente o cálcio e o fósforo. E, por último, o armazenamento de energia. Com essa função, é possível armazenar lipídios na medula óssea. E podemos dividir o esqueleto humano em duas grandes partes. O esqueleto axial forma o eixo do corpo constituído pelos ossos do crânio e face, coluna vertebral, costelas e esterno. E a segunda parte é o esqueleto apendicular, formado pelos ossos dos membros superiores e inferiores. A junção dessas duas partes se faz por meio de estruturas ósseas denominadas cintura escapular e cintura pélvica. A cintura escapular é formada pela escápula e clavícula, e a pélvica é formada pelos ossos do quadril. São o ilho, o isquio e o pubis, como podemos observar na imagem. Então, estima-se que um indivíduo adulto tenha cerca de 206 ossos. Esse número varia devido a 3 fatores. O primeiro são os fatores etários. Alguns ossos no recém-nascido são formados por partes ósseas que se unem durante o crescimento do indivíduo para constituir um único osso. Segundo, temos os fatores individuais, por exemplo, a presença de ossos extras, uma pessoa que nasce com 6 dedos. E terceiro, critério de contagem. Por exemplo, os ossos sesamoides são considerados ou não na contagem final. Aí vai depender de pessoa para pessoa que está contando. A classificação mais conhecida é a que considera a forma dos ossos, né? Os ossos longos, que são, exemplo, fêmur, tíbia, fíbula, falanges, húmero e rádio. O laminar, quadril, escápula e occipital, ossos curtos, por exemplo, carpo e metacarpo, osso irregular, por exemplo, vértebras da coluna espinal e o osso temporal, osso pneumático, como o etimoidal, esfenoide, frontal, temporal e maxilar, e osso sesamoide, que é a patela. Agora, sobre a arquitetura óssea, vamos falar sobre o tecido. O tecido do osso é formado por substâncias ósseas compactada e esponjosa.
Primeiro, a substância compacta, as lamelas de tecido ósseo estão intimamente unidas umas às outras pelas suas faces, não havendo espaço livre interposto. É responsável pela resistência do osso. Já a substância esponjosa, as áreas dos ossos estão constituídas por lacunas entre as lamínulas ósseas, chamadas de trabéculas ósseas, distribuída em forma de rede irregular em tamanho e forma, e são responsáveis por alguma elasticidade óssea. O periósteo é descrito como um tecido conjuntivo que envolve externamente o osso, exceto nas superfícies articulares. Então, ele é responsável pela nutrição e inervação dos ossos, devido suas artérias e nervos penetrantes no tecido ósseo. Já o endósteo é uma fina camada de tecido conjuntivo que reveste o canal medular do osso. Agora, vamos aprender sobre o esqueleto axial, iniciando pela cabeça óssea. O crânio está dividido em calota craniana. A calota craniana está na parte superior e é atravessada por 3 suturas: sutura coronal, entre os ossos frontais e parietais, sutura sagital, entre os ossos parietais, e sutura lambidoide, entre os ossos parietais e occipital. O neocrânio é formado por 8 ossos, descritos como osso frontal, osso parietal, osso temporal, osso esfenoide, osso etimoide e osso occipital. O viscerocrânio, ou a face, como popularmente falamos, é constituída por 14 ossos irregulares: o osso maxilar, osso palatino, osso zigomático, nasal, lacrimal, conchas nasais inferiores, osso vômer, mandíbula e ocioide. Já a coluna vertebral é considerada um pilar ósseo e está localizada no eixo mediano do corpo. Entre suas funções podemos citar suportar o peso do tronco e o distribuir para os membros inferiores, proteger a medula espinhal, gânglios e nervos espinais, vasos sanguíneos, conferindo mobilidade para o tronco. As vértebras são peças ósseas irregulares que unidas formam a coluna vertebral. Ao todo, temos 33 vértebras. Colocar a região da coluna, por exemplo, C para cervical, que é formada por 7 vértebras cervicais, T para torácica, é formada por 12 vértebras, L para lombar, é formada por 5 vértebras, S para sacral, é composta por 5 vértebras fundidas. Esse fenômeno ocorre na idade adulta, essa fusão das vértebras. E CO para coquígea, é formada por 4 vértebras que também se fundem com a idade, formando o cóccix. E além de colocar a letra, acrescentar também o número de vértebras em algarismo romano. Assim descrevemos as vértebras. Cada vértebra tem a sua característica particular, mas todas elas possuem uma estrutura comum. Todas elas têm um corpo vertebral, pedículo vertebral, forame vertebral, processo transverso, processo articular superior e inferior, lâmina vertebral e processo espinhoso. Agora as curvaturas da coluna vertebral. Quando analisamos um ângulo anterior ou posterior à coluna, deve ser linear, sem desvios ou curvaturas, mas, quando não vistas lateralmente, deve apresentar curvaturas fisiológicas. Essas curvaturas
servem para aumentar a resistência da coluna, melhorar a distribuição de carga e evitar compressões. A curvatura cervical e sacral são primárias e, com o tempo, desenvolvem as curvaturas secundárias cervical e lombar. Existem 4 fisiologias lordosas, que têm concavidade na região posterior. Estão na região cervical e lombar. E cifoses, que estão na região torácica e sacroquígea, têm concavidade anterior. O tórax é formado por esqueleto osteocalígeo. Contém 12 vértebras, cada uma com um par de costelas posterolateral anterior e suas cartilagens costais. Costelas verdadeiras, também denominadas vértebrocostais. Costelas falsas, também denominadas vértebrocondrais. E costelas flutuantes, denominadas vértebras ou livres. E contém também um osso externo, que é um osso chato, laminar, e podemos identificá-lo localizando na parte mediana anterior da caixa torácica. Então, em conjunto, esses ossos formam a caixa torácica, e ela desempenha papel na mecânica respiratória e na proteção dos órgãos internos torácicos. Agora, vamos falar um pouco sobre os ossos do esqueleto apendicular superior. Esse esqueleto é formado por uma parte fixa ao esqueleto axial, na altura da cintura escapular, e uma parte livre. Podemos dividi-lo em cintura escapular e parte livre do membro superior. A cintura escapular é formada por 2 tipos de osso: a clavícula, localizadas na parte anterior e superior do tórax, na base do pescoço, e se articula anteriormente com o osso externo e posteriormente com as escápulas. E o único meio de ligação direta entre o esqueleto apendicular superior e o esqueleto axial. Escápula: estes ossos se articulam diretamente com as clavículas e com os húmeros. A cavidade que se articula com a cabeça de cada húmero é denominada cavidade glenoide. A parte livre do membro superior está formada pelo húmero, rádio e una, ossos do carpo, ossos do metacarpo e falanges. E por último, os ossos do esqueleto apendicular inferior. Esse esqueleto é constituído por uma parte fixa do esqueleto axial, na altura da cintura pélvica, e uma parte livre. Estão divididos em cintura pélvica e parte livre do membro inferior. A cintura pélvica forma a raiz de implantação dos membros inferiores. Esta estrutura é formada pelos ossos do quadril. A parte livre do membro inferior está formada pelo fêmur, patela, tíbia, fíbula, ossos do tarso, ossos do metatarso e falanges. Então, você que assistiu esse vídeo até aqui, se inscreve no canal e fica por dentro de tudo o que acontece por aqui. Até a próxima!